E estamos ao vivo. Oi, gente. Aí, como é que vocês estão? Já chegou gente aí? Pastora Leda já tá aí. Já vou chamar a pastora, só um pouquinho. Cadê? Olá. Vai. Aê, entrar ao vivo. Oi? Ah, Oi. paz, boa noite. Tudo Oi, bom? Senhor. Rapaz, tudo bom? Estou bem, graças a Deus. Estou tão feliz de Opa! fazer essa live com vocês. Ai, que bom. Eu vou encaminhar aqui. O pastor Jogiral tá junto com a senhora ou vou ter que adicionar ele também? Adiciona ele, tá lá em outro cômodo. Ah, então tá. O que vocês acharem melhor. Tá. Vou colocar ele aqui também. Peraí, só um pouquinho então. Oi. E aí, todo mundo bem? Tá, e vocês aí? Estou bem, graças a Deus. Estou em Sinop. Ai, que bom. Ah, e aqui tá friozinho. Nossa, hoje tá quente, hein? Tá É, totalmente. então, aqui tá friozinho, aqui é engraçado demais. Volta e meia faz frio. Lá em Tangará também. Não pode dar uma chuvinha porque é na serra, né? Aham, Aí sim. é desse jeito. Gente, quem for entrando aí, vai encaminhando para os seus amigos para poder participar da live com a gente, poder assistir, tá? Será que deu certo o convite para ele? Deixa eu ver se deu. Eu acho que ele tá te esperando. Deixa eu clicar aqui. Convidei, vamos ver se deu certo. Dá para ser, ele vai aceitar. Aham, Apareceu como. Oi, será? Oi? ó. Cadê? Ó, vira a câmera. Vira a câmera aí, João. Aê! Opa, Opa, voltou! finalmente. Opa, Olá, Ai, como é bom ter vocês na minha live! glória a Deus. Bom te ver, bom conversar contigo. Ah, pois é, gente, eu tô com tanta saudade de vocês. Vocês estão muito longe da gente. muito longe Conversamos com mesmo. vocês aí. Ai, ai. Bom, o pessoal tá entrando aí, então, pra gente iniciar a nossa live, eu queria rapidão falar sobre o projeto, né? Foi algo que Deus despertou no meu coração para a gente trazer a Bíblia para as pessoas através de live, que é uma maneira mais fácil de falar, comentar, e ter a interação também, que eu sei que as pessoas comentam, né? E aí eu pensei em chamar convidados. Eu falei, por que não o pastor Geraldo e a pastora Leda, que foram os meus. Eu acho que vocês foram os meus segundos pastores, porque quando eu nasci era o Exatamente. pastor Bertoldo em Canarana, né? Aí logo É, depois foi vocês. E eu até falo assim que não tem como, na minha vida, eu não lembrar do pastor João Geraldo por um motivo muito especial. Quando a Ó, gente ia registrar as crianças antigamente, precisava de testemunha. Não sei se vocês lembram disso, lá atrás era assim. E o pastor não João Geraldo lembro. é, ele foi o testemunha do meu registro de nascimento. Tem até hoje a certidão Ah, antiga ali. Aham. Eu até dou meu risada, porque Deus, assim, meu eles pai. têm a filha que se chama Eliana, né? E aí eu Eliana. lembro que na época, quando meu pai e minha mãe iam me registrar, meu nome ia ser com um único N. E aí eu lembro que o pastor Geraldo falou pro meu pai que a Eliana acrescentava por conta própria um N no nome dela. Aí falou assim, por que você não faz a mesma coisa? Aí meu nome tem dois N's por causa disso. Ó, que legal, gente. Eu não sabia, não. Tá vendo aí? A minha história é marcada por essa família maravilhosa. Não tem Oh, como. que bênção, gente. Glória a Deus por isso.
Ai, ai, eu estou muito feliz, queria agradecer vocês por topar participar, para falar sobre esse tema que eu acho muito importante, né? Que é sobre ter uma vida de oração. Então, se vocês quiserem aí falar um pouquinho, dar uma introduzida, a gente já entra para o tema. Uhum. Vamos falar, vamos ver o João primeiro, que é o Adão, né? Deus primeiro criou o homem. Então, vamos lá. Ah, Falar, olha só, olha aí, já botaram meu nome aí de Zé nesse negócio. Ó, Que legal. É isso aí. Você perguntou, profeta, onde a gente está morando? Estamos morando em Aracruz, no estado do Espírito Santo. Já está com 16 anos que nós estamos morando nesse estado. Quanto a que introdução eu poderia fazer, Evelyn, para mim é uma honra muito grande estar hoje participando com você. Não só pelo fato de ter sido testemunha do seu registro, mas ter conhecido o seu pai e a sua mãe na época de mocidade. Eles ainda nem oravam um pelo outro e a gente já conhecia, andávamos juntos, orávamos juntos e adorávamos a Deus junto. Então, estar hoje com você é um privilégio muito grande, sabe? É um negócio muito interessante que com Deus dá certo, sabe? Saber isso, com Deus dá certo. Andar com Deus dá certo. amém. que bom, pastora Leda. Então, esse tema abordado aí de oração é uma coisa muito peculiar na vida dos cristãos, né? E a gente aprendeu com o tempo, com a Bíblia, que a gente não precisa estar de joelhos para orar, né? A gente pode orar andando, deitado, sentado, em meio a uma multidão. Às vezes eu estou no mercado fazendo compra e eu me pego orando em pensamento. E isso é muito bom, você ter uma vida regada de oração, porque a gente tem uma família, né? E o mundo ele anda muito corrompido. Os valores têm sido deturpados, né? Então a gente tem que estar sempre orando, envolvendo em oração pela família da gente. E, graças a Deus nós temos uma família assim, de um DNA maravilhoso que veio do meu marido, de saúde, sabe? E prosperidade, tudo que a gente coloca as mãos, Deus abençoa. A gente ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. Tem muitas e muitas enfermidades que nós já colocamos as mãos sobre os enfermos e as enfermidades foram embora e as pessoas saíram aliviados, cheios de vida. Então, são inúmeros testemunhos assim, de curas, né, divinas que foram efetuadas através das nossas orações. O nosso familiar também já recebeu muita bênção, emprego, saúde, né? A Eliana casou de novo com um homem maravilhoso, já tem 2 filhinhos dessa união. Então, são coisas assim lindas que acontecem na vida da gente. E assim como Jonas, né? Ele orou lá do grande peixe. Então, Jonas ele precisou passar por essa coisa terrível e lembrar de orar ao Senhor. E a gente não precisa esperar as coisas ficarem difíceis, a coisa ficar preta, né, como diz o goiano, para poder orar, mas estar sempre em oração, levantar já. Eu tenho, graças a Deus, pode perguntar para o João Geraldo aí, ó, eu já tenho o hábito de levantar da minha cama e passar para o banheiro já com uma canção na minha mente. Então eu já amanheço cantando, baixinho ali, de boa, né? Adorando ao Senhor e já começo a orar. Então a minha vida é uma vida de oração. E o meu lugar de orar, gente, preferido, por incrível que pareça, eu falo para as meninas, elas morrem de rir, na pia. Na pia. Aí eu vou lavar a louça e ali eu estou lavando aquela louça e eu creio verdadeiramente que enquanto eu estou lavando aquela louça e orando assim, aquela oração no Espírito, né? Eu creio que Deus está fazendo milagres maravilhosos. Assim como aquela louça está sendo lavadinha, limpinha, com capricho, eu creio que Jesus está fazendo maravilhas. Ainda mais agora que as nossas orações têm sido intensificadas pelo nosso Brasil, né? Nós temos guerreiros aí espalhados aí fazendo esse movimento maravilhoso, que para mim é uma bênção. Aí eu tenho orado muito, às vezes eu me pego chorando,
né? Às vezes eu me pego assim, imaginando que Deus tem que fazer uma guinada maravilhosa com esse Brasil da gente, né? E as igrejas, Sim. o povo reunindo para adorar. A gente sempre ouviu falar, Evelyn, de um grande avivamento que viria. E olha aí o avivamento, e muitos não estão vendo. Muitos não estão Isso é contemplando verdade. o avivamento. E esse avivamento, ele é cheio de oração, ele é cheio de cântico, de louvor a Deus, de união. A pessoa não quer saber se o outro é católico, a pessoa não quer saber como que o outro ora, como que o outro reza, como que o outro faz rogos a Deus. É aquela união maravilhosa. Está cumprindo o Salmos número 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí nessa união vem a oração, e aí pega fogo, e Deus vai trabalhando, e o inimigo tem que sair, o inimigo tem que correr. O que eu acho Sim. maravilhoso na oração é que o inimigo, ele foge mesmo. A gente adora a Deus, resiste ele, e ele, ó, perna para que eu te quero, ó, entendeu? É isso Não é? aí. E aí eu até comentei com vocês, né, que a gente vai pegar uma história, uma passagem da Bíblia rapidinho para poder aplicar também nas nossas vidas. E eu acho que uma das pessoas que mais nos dá exemplo sobre ter uma vida de oração, e não ser apenas uma pessoa que esporadicamente orava, mas que tinha em si uma vida mesmo de oração continuamente, é a história de Daniel, né? Que se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre ele, às vezes para quem não tem contato aí com a Bíblia que está nos assistindo, se quiserem falar um pouquinho sobre a história de Daniel, quem era Daniel, né? Como que ele foi parar lá naquele cativeiro e tudo mais. É isso. Olha, Fala aí. tem um negócio muito interessante a respeito de Daniel, que poucas são as pessoas que entenderam que Daniel era eunuco. Até porque quando aconteceu a história do pai dele, e o pai dele não atendeu à vontade de Deus, e saiu mostrando tudo o que existia no palácio, e aí Deus disse para ele, olha, seus filhos serão eunucos. E ele pensou, bom, se nos meus dias estiverem em paz, então está tudo certo. E os filhos dele se tornou eunuco, dos quais Daniel era um. E Daniel, então, foi castrado. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos quatro foram castrados e foram escravos naquela leva para Babilônia. Ao chegar lá, olha que fica na entrelinhas, porque eles foram entregues para o chefe dos eunucos. Por aí já dá de entender que eles eram eunucos. Só que isso não afetou a vida deles como família e como servo de Deus. Eles continuaram sendo fiéis a Deus, tementes a Deus, e por isso tem uma história assim, muito interessante, porque ele só galgou degraus de fama, de autoridade, de crescimento, por causa da fidelidade dele a Deus. Então, uma parte da história de Daniel é que poucas pessoas sabem que ele era eunuco. E, mesmo assim, ele não perdeu o interesse pela vida, não perdeu o interesse por adorar a Deus. E ele continuou na sua marcha e de oração contínua, isso que você comentou, e a oração dele era 3 vezes ao dia. Então não importava para ele o que era que estava acontecendo, importava que ele ia orar, porque ele foi ensinado dessa maneira, tanto que, se buscarmos a história, ele era parente do profeta Isaías também. E, tipo sobrinho do profeta Isaías. E por isso ele tinha um veio profético muito forte, que ele vinha de uma família de profetas. E isso levou ele a ter destaque, mesmo sendo eunuco, mas era fiel a Deus. Ele queria a vontade de Deus na vida dele. Então, pensa numa coisa. O camarada viveu um celibato forçado,
a vida toda, mas mesmo assim ele não se preocupar com os acontecimentos e não importava o que acontecia, ele só queria servir a Deus e amar a Deus, porque isso ficou no DNA dele, ficou colocado nele no seu tempo de criança. Quando ele vai para o cativeiro, para ele era só uma mudança de lugar, mas ele continuava servindo o mesmo Deus com a mesma liberdade. Sim. E acho interessante quando a gente aprende essa historinha, né? Eu falo desde criança, eu cresci minha vida na igreja. A gente vê várias, né? Até ilustrações, né? Daniel na cova dos leões e tudo mais. E quando a gente lê essa passagem mesmo, a gente observa que os outros procuravam achar ocasião contra Daniel, né? Eles queriam, eu até brinco, eles fizeram uma CPI da vida do Daniel para tentar encontrar alguma coisa. E não encontraram nada. Então, quando eles fizeram tudo isso, que eles observaram que Daniel não tinha, né, nada que tivesse problema ali, eles bolaram um plano para tentar fazer com que Daniel se desse mal, né? Então, que não podia ali 30 dias fazer nenhum pedido para outro Deus, a não ser para o rei. Eles fizeram ali fizeram todo um plano, uma trama. E aí, um dia, lendo sobre isso, eu encontrei uma pessoa que falou bem assim, às vezes, na vida do crente, quando tem situações assim, de 30 dias não poder orar, será que isso ia fazer diferença na nossa vida também? Será que se a gente fosse proibido de orar 30 dias... Aí eu fiquei pensando, nossa, muitas vezes a gente tá tão cansada, até brinca, a gente tem sempre aquela oração do final do dia, Senhor Jesus já tá dormindo, né? Mal começa a orar, já dormiu. E a gente já tá naquela canseira, e a gente vê que Daniel não, ele tinha uma constância. Era 3 vezes ao dia, era todos os dias. Então, ter proibido ele ali, essa ameaça não fez diferença. Ele continuou fazendo aquilo que ele já vinha, né, fazendo. E aí entra pra gente como um exemplo. Se a gente fosse proibido, isso ia fazer diferença na nossa vida ou ia ser uma coisa que não ia mudar nada na nossa rotina? Seria férias? Né? Exatamente, seria férias, uma coisa que não pode nem tirar férias, né? Exato. Olha só, é interessante essa questão de oração, tanto de oração quanto de leitura bíblica. A coisa mais difícil é você ver o povo lendo Bíblia. E às vezes a gente arruma todas as coisas para facilitar a vida de leitores e eles não querem ler. Simplesmente não leem. Acha que aquilo que os outros dizem é suficiente para o entendimento deles. Aí vem a questão da oração. Se você não lê Bíblia, por que é que você vai orar? Inspirado em quê? Que palavra? Em que palavra você vai se inspirar para orar? Se é a Bíblia que ensina o caminho, mostra a verdade, o caminho da vitória, e se a gente então não lê Bíblia, como que a gente vai orar? Uma curiosidade, Evelyn, é o quanto nós somos teimosos. O povo cristão, o povo crente é teimoso demais. Não obedece Jesus. Mateus capítulo 6, Jesus está dando uma instrução de oração, não é isso? Sim. E aí ele diz assim, olha, vocês quando forem orar, entra no seu quarto ou no tameon, no lugar do seu tesouro, no lugar de riqueza, no lugar de intimidade, fecha a porta e ora ao seu pai em secreto, que em secreto te responderá. Aí ele faz uma coisa curiosa. Ele diz, vós orareis assim. Isso é imperativo. Correto? Isso é imperativo. Ele está dando uma ordem, ele não está dando uma sugestão. E nem uma oração modelo, como a gente ouviu isso muitas vezes, que Jesus ensinou o Pai Nosso como oração modelo. Não. Ele ensinou aquela oração como uma obrigação e como a gente trazer o reino de Deus na terra. Porque todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, como ele está na Bíblia,
nós trazemos o reino de Deus na terra. É por isso que ele diz, venha o teu reino, faça a tua vontade na terra como no céu, sem desobediência. E aí a gente... Você já pensou se a gente perguntasse para quem está nos assistindo, participando, ei, Oswaldo, olha quem está ali com a gente. Fala aí, filhão. E imagina se a gente perguntasse para esse pessoal que está com a gente, se eles oraram o Pai Nosso hoje, você acha que teríamos qual resposta? Pior, né? Fica aí o questionamento. Qual seria a resposta? Quantas vezes você orou? Deus fez um negócio comigo que eu tenho acordado de 2 a 3 vezes na noite, antes das 5 da manhã, que é a hora que eu vou para a igreja orar. E cada vez que eu acordo, eu oro o Pai Nosso. E quando eu saio da minha casa caminhando para a igreja, eu vou para a rua caminhando, orando o Pai Nosso. Quando eu chego na igreja, eu já orei pelo menos 2 vezes, então buscando o reino de Deus. Isso foi uma ordem, não foi um pedido, não foi uma sugestão. Ele dá uma palavra imperando isso, ele diz, vós orareis assim. Realmente. Uma coisa que também a gente vê sobre a oração de Daniel, o senhor falou sobre a questão da Bíblia aí. Como que a gente vai orar se a gente não lê a Bíblia? E aí a gente observa que quando ele orava, ele voltava para Jerusalém, né? E aqui se cumpre uma coisa que Salomão falou lá atrás. E aí uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida. Como eu devo orar? É crendo nas promessas de Deus, né? Salomão falou lá atrás que se por acaso, meu Deus, eu sei que esse povo, se eles pecarem, foi levado cativeiro, mas se eles orarem, virados, né, para essa cidade, que o Senhor tenha misericórdia. E aí a gente às vezes quer orar, mas por não ter conhecimento das promessas de Deus, por não ter conhecimento da palavra de Deus, como que eu vou conseguir realmente orar se eu não conheço? A oração é o quê? É eu estar falando com Deus. Para eu conhecer Deus, eu tenho que ler sobre Ele. Eu tenho que aplicar a Bíblia na minha vida. Como que eu oro sem saber? Como que eu falo com alguém sem conhecer esse alguém? Né? E o local onde nos mostra Deus, Bíblia, né? É por isso, olha só, a pastora Leda, ela tem uma Bíblia que ela chama a Bíblia do Tameon. A Bíblia é rasgada, é rabiscada, é escrita. Eu acho que ela já escreveu umas 2 Bíblias naquela. E aí... Essas são ótimas. Né? Ali tem inspiração, ali tem abertura de coração, ali tem um bocado de coisa. Ei, Oswaldo, tá enviando para uns 10, é? Valeu, velho. Obrigado. Deus abençoe. Você se lembra do Oswaldo? Conheceu ele, Evelyn? Não lembro. Talvez por nome não conheça. Ele morou com a gente um tempo e hoje ele está em Petrolina, em Pernambuco. Está querendo que a gente vá lá. Diz que é produtivo demais o lugar lá. Olha e só aí, que legal. É um filho que a gente tem, sabe? Ele. E aí ele está com a gente aí na live. Vai lá. Pastora Leda, conta então mais pra gente aí como é que você faz essas suas anotações. Você dedica um tempo, que nem a gente falando sobre conhecer a Bíblia, você dedica um tempo para isso? Como é que é? Sim. Porque é impossível a gente viver nesse mundo e não ter angústia, não ter tribulação, não é verdade? O próprio Jesus falou assim, que a gente ia viver no mundo, ia ter aflições, mas não era para perder o ânimo, né? E volta e meia nas andanças da vida, eu sempre escrevia na minha Bíblia, que ele chama Bíblia de Tameon, eu escrevia coisinhas, pedidos de orações e respostas de orações e sufocos, né, no cantinho da Bíblia.
e aí vinha a resposta. Aí tem hora que eu tô lendo a Bíblia e eu me deparo com aqueles pedidos. Tipo assim, Papai do céu, me socorre agora que eu não suporto mais. Olha, Deus, o meu coração. Aba, tu me conhece. Coisas assim, né? E aí tá lá e é uma bagunça. Eu falei para ele, meu Deus, a gente não pode jogar a Bíblia fora e nem pode queimar a Bíblia. Então eu vou ter que pegar essa Bíblia e guardar ela num lugarzinho, né? Porque ela já tá feinha, ela tá velhinha, ela tá rasgadinha. E ali tem pedidos para curas quando eu estava doente. Eu falava, papai, me cura, em nome de Jesus. Escrevia o que eu tinha, colocava a data, colocava o local. Aí quando eu recebia a cura, tem coisas que eu escrevi ali nos cantinhos que eu nem me lembro mais. Que era coisas assim que eu não ia suportar mais. Sabe aquele momento em que você está sob pressão? Que você pensa, agora eu não aguento? Aí eu escrevi lá, papai, me dê refúgio. Papai, me dê força. Jesus, me auxilia, Senhor, eu sou tua serva. Aí, de repente, vinha aquele alívio imediato, aquela coisa gostosa, e ficou anotado ali. Então, é coisa assim tremenda. É coisa que a gente Serve de nem lembra testemunho, às né? vezes. Aham. E é É, né? impossível o cristão ter uma vida de oração sem ele conhecer a palavra, sem ele conhecer a Bíblia. Porque vai chegar um dia da sua vida que você não vai ter palavras para falar com o Pai. Você não vai ter palavras, parece que falta palavras. E tem uma cançãozinha que diz assim que uma lágrima para Deus é uma frase. Não sei se você conhece. E muitas vezes, quando você não tem nem aquela lágrima, mas aí você tem o quê? A palavra de Deus na sua cabeça. Aí o que que você vai fazer? Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali você vai orando a palavra. Já teve um momento da minha vida que eu falava, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu queria que a sombra viesse mesmo sobre mim e eu descansar. E aí a minha alma descansava em Deus. Então, quando você tem que conhecer a palavra de Deus, não assim, para o nosso bel prazer, para nós colocarmos ali dentro daquele conhecimento bíblico as nossas próprias doutrinas, os nossos próprios conhecimentos, mas na veracidade da palavra, o que realmente o Espírito Santo quer falar com a gente vem e ora. A gente vem e ora com aquela certeza. A gente lembra dos filhos de Deus que passou por provações tremendas, muito mais que a gente, como Estevão, por exemplo, né? Daniel estava lá, jovenzinho, lá naquele lugar, jovenzinho, ele poderia muito bem estar na casa do pai dele, né? Trabalhando, ajudando, crescendo junto lá com seus irmãos. Pelo contrário, estava longe naquele lugar distante. E ali ele orava, ele não perdeu a essência. Então, o que eu quero passar é o seguinte, nunca perca a essência da oração. Porque vai chegar um tempo dificultoso na Terra, não sei se eu estarei aqui nesse tempo, porque João já está com 64, eu estou com 58, pode ser que nós não Nada, estejamos vocês vão viver aqui. muito, em nome de Jesus. Amém. Mas vai chegar um tempo da Terra em que as pessoas não terão para onde correr. E se elas não tiverem abalizada na palavra de Deus, na essência da palavra, elas vão perecer. Agora, quem estiver abalizado na palavra de Deus e orar, vai vencer. Foi uma coisa que Amém. você até comentou sobre Jonas, que eu até comento assim, a diferença entre Daniel e Jonas. Primeiro que nós sabemos que nós vamos passar por dificuldades. Isso é uma coisa que o próprio Jesus falou, né? A senhora até citou aí. Então, mas a gente consegue ver a diferença de uma pessoa que já orava antes de passar pela cova e de Jonas que deixou para orar lá na hora que ele já estava dentro do ventre do peixe, né? Que na hora que a gente lê a história do profeta, todo mundo se reuniu para chamar seus deuses e ele estava dormindo, né? O povo foi lá chamar ele, acorda dormente, mas ele continuou ali naquela situação. Mas teve uma hora que ele precisou orar. Nem que fosse sozinho, ele precisou orar. Então, que a gente tome o exemplo de Daniel e oramos antes, para não ter que orar lá na hora que tiver só na tribulação, né? Tô rindo aqui do Oswaldo, tem um corredor fundo. Como é que é? Mas
O Oswaldo falou assim, aí tem o morredor fundo, amém. Amém. Olha só, ainda a respeito de oração, Evelyn, existem algumas coisas. Você colocou o texto de Mateus 7, 7, aquele pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-lhe-á, buscar e achareis. É interessante isso, sabe? É que tudo que você busca, você encontra. Tudo que você pede, você recebe. E às vezes eu penso que se as pessoas orassem com a mesma força, com o mesmo poder que eles oram quando xinga, você já imaginou a força que teria a oração dessa pessoa? Se bate, abre, em que está batendo? Se pede e vai ganhar, o que é que está pedindo? Então, esse texto eu acho ele muito sério, não só para quem ora buscando cura para alguém ou buscando algum tipo de coisa, mas para quem quer uma vida com Deus, para quem quer integridade, para quem quer responsabilidade, quem quer amar o próximo, porque para mim o Evangelho tem 2 princípios. Princípio número 1, cruz. A cruz fala de quê? De sofrimento, de dor, de angústia, de tribulação e fala também de vitória. Ela fala de você superar todas as situações e dores. E qual é a outra coisa? O amor ao próximo. A consideração, o respeito ao próximo. Esse tipo de coisa, às vezes, tem tirado, principalmente nessa época de política, que eu nunca vi uma eleição tão longa como está sendo essa, né? Mas, nessa época, eu estava lembrando daquilo que Jesus disse, olha, quando você vê reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e eu estava observando o tanto de irmão contra irmão, o reino dividido, e dividiu por causa de partido, dividiu porque um vota no A e o outro vota no B, e aí dividiu. E a vida com Deus? Como é que ficou? Onde ficou a vida com Deus? Onde ficou o tempo de oração? E assim, é um negócio muito estranho, eu acho muito estranho, né? Esse tempo chegou. O tempo que Jesus disse, e sabe o que mais? Ele disse assim, ó, olha, o próprio irmão vai entregar o outro para ser preso, para ser açoitado, e olha, tá aí, tá acontecendo. E a gente pensava, lembra quando você era criança que você pensava que isso só ia acontecer quando a igreja fosse arrebatada? Pois é, né? Tá acontecendo. Sim, é verdade. Outra coisa que eu também anotei aqui sobre orar sem cessar, que é uma coisa que está escrita lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que também é uma ordenança, né? Orar sem cessar. E a pastora também comentou sobre o fato dela estar em qualquer momento lá lavando a sua louça. Eu até falo que a minha avó, quando a gente convive muito, tem hora que eu acho que ela está conversando comigo. E eu falo, que vó? E na verdade é a minha avó lá falando, orando o tempo todo. Eu falo, é uma coisa que eu tenho que aprender a copiar também. Porque às vezes a gente acha que a oração tem que ser só naquele, né, num horário fixo. Mas na verdade, o fato da gente estar o dia todo, a gente pode ir conversando com Deus. Né? Sim. Pode ser. Nas nossas atividades, no trabalho, no dia a dia, tudo isso, né? Para mim, eu acho que é uma das horas melhores que tem para orar, com exceção daquela que você ora no seu quarto ou que você ora na igreja, é a hora do trabalho. Você se concentra melhor no trabalho, você desempenha melhor o trabalho se você estiver orando. Sim.
Outra coisa que eu queria fazer, mas é com relação, uma pergunta para vocês, né? Até para abrir mais a nossa mente com relação. Quando a gente precisa orar por um propósito, às vezes tem pessoas que têm parentes, pessoas que não são crente, ou tem gente que busca a questão de uma cura. Como fazer isso? Como buscar para um propósito, com um objetivo? É interessante essa pergunta, Evelyn, porque hoje eu pensava nela, agora, 18 horas, eu pensava exatamente sobre isso. E eu estava meditando sobre Daniel, porque a resposta, aquela lá de Daniel, capítulo 10, que ele ficou 21 dias esperando, e aí o povo resolve fazer um jejum de 21 dias e diz que é o jejum de Daniel, né? E o jejum de Daniel começou no dia que ele chegou na Babilônia até o dia que ele foi para a sepultura. Ele virou vegetariano. E, tanto que na cova dos leões não tinha cheiro de carne nele, tinha cheiro de capim, cheiro de mato. E aí o leão não teve apetite para ele, porque tinha mudado. E eu estava pensando justamente em Daniel capítulo 10, quando ele começa a orar, a oração dele é ouvida. Agora, não é porque era Daniel que estava orando. Porque é muito maior do que quem ora, o propósito. O propósito que você faz para a oração, ele é muito maior do que você. Ele é maior do que a pessoa. Então, não é porque era Daniel, querido, o profeta de Deus que estava orando, que o anjo veio. Não, era por causa do propósito. Então, quando você faz um propósito de remissão de alguma pessoa, de resgate de alguma vida, e se você colocar ele da maneira correta diante de Deus, se você o colocar corretamente diante de Deus, a resposta vem rapidamente e você vai ter o resultado dela. Sim, isso mesmo. Outra parte que eu vejo aqui também na história de Daniel, ainda ali voltando para a parte da cova, é que quando o rei resolve então jogar as pessoas que armaram para Daniel, o que me chama muita atenção é que eles não jogaram apenas os sábios ali que tinha arquitetado todo aquele plano, mas que também foram jogados a sua família. E aí eu trago isso para mim como uma lição de que, por mais que às vezes você fala, é a minha vida, eu não quero o meu compromisso, né? Só que vai mais além, não é só a Evelyn. Se eu não tenho uma vida de oração, a minha família toda vai acabar na cova, né? E o resultado a gente viu o que aconteceu com eles. Então, o quão é importante a gente ter essa questão do propósito, de orar pela minha família, pela minha vida também, mas pela minha família. Eu até falo bem assim, eu nem sou casada, mas eu já oro pelos meus futuros filhos. Eu não sei se eu vou tê-los, nem quando que isso vai acontecer. Mas é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu falo, a gente tem que aprender a orar pela nossa família. Acho importante isso também, a oração pela família, né? Você encaminha a sua geração antes dela existir. Porque tem um negócio interessante, Evelyn, que em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, Deus diz assim, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque esse é carne ou é carnal. Mas os anos de vida do homem serão 120 anos. E quando a pessoa é concebida, é um negócio muito incrível. Se você ler a Bíblia da tradução King James, você vai encontrar um negócio muito interessante em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. É a única tradução que fala daquela maneira. Todas as outras dizem assim, como você não conhece o caminho do vento, também você não sabe como os ossos se formam no ventre daquela que está grávida. E não sabes as coisas do Deus que tudo criou. E na King James ela diz assim,
assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como Deus colocou o Espírito no ventre daquela que está grávida. Eu gosto dessa tradução. Então, no momento que a pessoa é concebida, o céu prepara o que ela necessita para 120 anos. Porque esse é o tempo de vida que Deus nos deu. Moisés vai falar no Salmo 90, versículo 10, que foi 80. Mas quem falou isso foi Moisés. Para mim, vale mais o que Deus falou, né? Então, é 120. E depois dos 80 eu sou em fase canseira, né? Moisés falou, mas ele mesmo foi com 120, né? Então, quer dizer, o que ele escreveu primeiro é o que estava valendo. E se Deus prepara tudo, o que eu acho legal é que você, ainda não sendo casada, você ora pelos seus filhos. E isso vai acumulando e depositando na presença de Deus o seu pedido. E eu vou lhe dizer uma coisa, vai acontecer. Porque você criou um hábito e depois você fez uma sentença e isso vai materializar e vai ser assim. Porque a sua oração é aquilo que a Bíblia diz, né? E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós entendemos que ser justo, em primeiro lugar, é você crer que Jesus é Filho de Deus, que Ele é o Redentor e nunca negar isso. Isso é justiça. Amém. É isso aí, gente. Olha, a gente poderia ficar aqui muitas horas falando, mas eu acho que a gente chegou assim numa parte boa. Pegamos a essência do negócio, achei muito bom vocês terem, né, pegado um tempinho aí para a gente falar sobre esse assunto. Queria muito agradecer a pastora Leda, o pastor João Geraldo. Como eu falei, eles foram meus segundos pastores, né? Que ele já conheceu meu pai antes mesmo do meu pai casar. Mas além de pastores, amigos, assim, de longas datas, eu amo muito vocês, a família de vocês. Eu me lembro do Joãozinho pequenininho lá em casa, bem nenenzinho. Tem umas coisas que eu consigo lembrar. Oi? 19 anos ele já tem agora. Olha só! Já não é mais Joãozinho, né? É Joãozão. Joãozão. Mas isso aí, eu queria agradecer vocês. Sim. Mas foi muito bom estar com você, foi um prazer, foi muito legal. E abraços a você, a Micael, a sua mãe e seu pai. Amo vocês, tenho muita saudade de vocês e, querendo Deus, em breve a gente vai poder dar um abraço e ficar um tempo alimentando a saudade. Porque eu nunca mato a saudade. É bem isso. Para mim, a saudade morrer, eu tenho que morrer também. Então, eu alimento a saudade. Para a gente continuar vivendo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém, pastora Leda. Eu estou sempre acompanhando vocês aí, mesmo de longe, mas muito feliz por ter essa amizade, mesmo assim, né, à distância, que vocês estão aí no Espírito Santo, a gente aqui no Mato Grosso, mas o amor continua do mesmo jeito, e alimentando a saudade também, né, pastor Giraldo? Amém. É isso aí. Fica aqui o abraço também do meu pai e da minha mãe, eles hoje foram atender lá na igreja, né, eu cheguei aqui hoje de madrugada, daí eles foram lá, não estão aqui presentes, mas já deixaram aí, mandou um abraço para eu deixar já registrado. Bom, abraços a eles também. Obrigada a todos que entraram aí, a Carmen, minha cunhada, o Oswaldo. Isso, eu vou comentar aqui, vamos ver quem está aqui. Tem o Oswaldo, a Débora, minha prima, vocês lembram da Débora? Era vizinha de vocês. Sim. A Débora está aqui também, deixa eu ver quem mais. A Claudinha também lá de Canarana. Tem o Oswaldo. Deixa eu ver aqui. A Daisy Mater também comentou aqui, perguntando se vocês lembram dela. Lembramos. Lembra do apelido do pai dela.
Ah, é? É, Ai, era ai. interessante. Qual era o seu apelido? É feio? Ai, é uma bênção eles. Amém. Tem uma galerinha aqui também, que acho que tem alguns que entram, acaba saindo depois, mas já vou deixar aqui registrado o meu abraço também para Patrícia, que é minha amiga daqui de Sinop. A Diane também entrou aqui. Acho que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi no casamento da Diane. Eu não tenho certeza, Foi, mas acho que ué. foi, né? Foi Sim, maravilhoso. Nossa, muito lindo. Mas é isso aí. Muito obrigada, gente, para todo mundo que acompanhou. Quando terminar a live também compartilha. Obrigada, viu? Comenta- Com Deus. Amém. Amém. Um abraço para vocês, para todo mundo aí, tá? Sim, igualmente. é. Tchau, tchau. Tchau, Deixa eu arrumar tchau. aqui. Peraí que eu vou. Beleza, gente? Ó, muito obrigada para todo mundo que acompanhou. Compartilha com seus amigos para ninguém perder nenhum episódio do projeto, tá bom? E concluindo aí para vocês terem uma vida de oração. A gente aprendeu muita coisa importante aqui hoje nessa live, tá bom? Um abraço e até a próxima, que eu vou avisar vocês aqui quando que vai ser, qual que vai ser o tema e quem será o nosso próximo convidado também, tá bom? Tchau, gente. Até mais.